Vamos dar continuidade à leitura comentada, lendo João 6, do versículo 25 ao 40. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que ninguém de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aquela multidão que estava com Jesus lá no monte, que tinham ido a pé atrás de Jesus, que tinham sido curados, que viram a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. É esta multidão que está aqui seguindo Jesus. Eles foram agora de barco até o encontro de Jesus. E quando o encontram, perguntam como chegaste, quando chegaste aqui? Porque eles tinham visto que o barquinho ficou e não tinham visto quando Jesus veio, tomou o barco com os discípulos. E ali estavam eles, mais uma vez, procurando Jesus. E Jesus, conhecendo a motivação do coração deles, motivação errada do coração, diz para eles: vocês vêm não pelos sinais que viram, mas pelo pão que comeram. Aqui o Senhor mostra um desapontamento pela incredulidade deste povo, que viram maravilhas, foram curados de enfermidades inúmeras, receberam do pão, vendo que apenas 5 pães saciaram 5.000 homens, e ainda sobrou tanto. Eles viram isso, não só viram, como experimentaram, eles comeram desse pão. E o Senhor está trazendo aqui a motivação, revelando o que está lá no coração. O coração não era em busca da pessoa do Senhor, de um relacionamento pessoal com Jesus, mas em busca da bênção imediata. E o Senhor fala dessa superficialidade, dessa falta de fé, da busca pelo material. E até os dias de hoje, alguns estão buscando a Deus somente para atrás de uma bênção, de uma cura, de uma cura. Esta não é a motivação correta. Esta é uma motivação errada. E o Senhor fala sobre esta motivação. E ele diz: trabalhem, busquem aquilo que fica para a eternidade, não o que é perecível e o que é temporário. E o Senhor fala aqui também da sua missão, que é, ele veio, o Pai o selou para trazer salvação. E salvação é a bênção que fica para toda a eternidade. E a salvação, ela vem pela fé. Eles perguntaram, então o que é que vamos fazer para executar as obras de Deus?
E aí o Senhor diz: é crer, é fé. Crer naquele que Deus enviou. É a fé. A fé, ela é prática. E a fé é a resposta para essa pergunta deles é exatamente isso: praticar a fé. Crer naquele que o Pai enviou. Então eles pedem sinal, eles pedem um milagre, eles querem ver, mas eles viram já. Eles já viram e não só viram como experimentaram. Então, quando eles pedem um sinal, eles estão provando que são incrédulos mesmo, que não conseguiam, eram céticos, não conseguiam ver o que estava diante dos olhos deles. E aí mencionam aquele pão que foi enviado por Deus quando tirou o povo do Egito. Deus os alimentou, fazendo chover toda manhã uma semente que era o maná. Eles chamaram de maná, que significa que é isso. É o maná. E aquilo alimentou eles durante aquele tempo todo, 40 anos no deserto, sendo alimentados pelo Senhor. E eles referem-se a isso, dizendo: Moisés deu esse pão. É que vem o contraste. Deus vai trazer o contraste. Quando dá a resposta, não foi Moisés que deu o pão. Foi o meu Pai que deu o pão, e o verdadeiro pão é aquele que desce dos céus, aquele que ele enviou. Jesus responde para ele, porque ele veio para dar vida ao mundo. Não é um pão que dá vida por um dia, não é um pão que alimenta por um dia. É um pão, isso aqui é uma metáfora, mas ela traz a revelação da divindade de Cristo, porque ele vai se revelar aqui para este povo como o verdadeiro pão de Deus, como o verdadeiro alimento, como um alimento que não é perecível, porque ele diz: eu sou o pão da vida. E aí não é o pão para a comida diária, é o pão da vida, que dá a vida e dá a vida eterna, não por um dia, não por um momento, não é perecível, não se transforma no outro dia, ele é eterno. Ele diz: eu sou. Então o Senhor se revela, e se revela com a expressão que todos eles conheciam. Porque quando Deus se revelou a Moisés, quando Moisés perguntou: quem és tu? Deus se revelou dizendo: eu sou. Então essa expressão era conhecida por todos aqueles que estavam ouvindo ali. Os ouvintes de Jesus conheciam. E isso se refere a exatamente a identidade de Deus revelada a Moisés. E agora Jesus fala como Deus: eu sou. Isso era suficiente para crer. Eu sou. E o que? O pão da vida. E diz ele: aquele que crê, que vem a mim, não terá mais fome nem sede, porque o pão, que é a presença de Deus em nós, vai saciar toda a nossa fome e sede da alma e do espírito. Este é o verdadeiro alimento. É o alimento que dá substância à vida. É o alimento que conduz para toda a eternidade. Não é um alimento passageiro. E o Senhor se revela trazendo isso e mostra que Ele é o pão. Ele é essencial. E Ele diz: eu vim, vocês já viram e não creram. E nós temos aqui novamente aquela conjugação de ver e crer, dos dois verbos aqui, duas atitudes, dois comportamentos. E era assim que se conhecia a fé no Antigo Testamento. Eles precisavam ver para crer. Esse era o mover da fé no Antigo Testamento, era o conceito de fé que eles tinham. Agora Jesus estava diante deles, eles estavam vendo e não conseguiam crer. Não conseguiriam crer. E o Senhor diz: não, a fé não precisa da vista. Inclusive, Deus tinha dito isso a um dos profetas lá: o justo viverá pela fé e não pela vista. A fé verdadeira, ela não está baseada naquilo que vê, ela está fundamentada num relacionamento pessoal e profundo com o Senhor. E o Senhor estava ali para se relacionar com eles. E o Senhor estava ali ofertando esse relacionamento, dizendo: tudo que o Pai me deu, vem a mim, e o que vem a mim,
que vem para se relacionar comigo, para me conhecer pessoalmente, eu não lançarei fora. E de fato, Jesus não lança fora, mas é necessário que permaneça na vontade dele. E o Senhor disse: eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Senhor esclarece qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Pai. Está muito claro, versículos 39 e 40 falam da vontade do Pai. 39 diz: a vontade do Pai é que nenhum se perca daqueles que vêm a mim, mas vem e permanece, que nenhum deles se percam. E aí tem a certeza, tem a garantia da vida eterna e que será ressuscitado. E aí o Senhor fala da ressurreição dos mortos, da vida eterna. Não vai perecer, vai viver para sempre na presença do Senhor. Porque ele diz: eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40, o Senhor reforça a ideia, o conceito, a promessa de Deus, quando ele diz: esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna. Aqui está todo o segredo da vida eterna. Ver o Filho. Eles estavam diante do Filho. Eles estavam vendo, mas não criam. E por isso não podiam ter a vida eterna. Então, ver e crer está conectado no sentido. Em que sentido nós hoje em dia vemos Jesus? Nós vemos pela fé, não pelos olhos, não pela vista, não pelo que o olho capta, mas pelo que a palavra diz. Porque a palavra entra em nós. E aqui vem a convicção interior. A salvação envolve a obra do Pai, o Senhor trazendo, e a obra do Filho. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esta é a vontade do Pai. Olha o Filho, a palavra viva que se encarnou e veio a este mundo para trazer salvação a todo aquele que crê. A salvação é em Cristo Jesus. E esta é a vontade do Pai. Venha, creia, receba a vida eterna. Esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus, nosso Deus, Senhor e Salvador.